Oi, oi gente, bom dia para todos de novo. A Heloísa está falando que ela esqueceu a relação daqueles que pediram, me presta aqui só um pouquinho, Marli, com licença, daqueles que fizeram a encomenda. Então ainda tem 7 pessoas que encomendaram e ainda não pegaram com ela. Por favor, procure-a. Obrigada. Que Deus esteja nos abençoando nesse momento, falando conosco, aquietando o nosso coração. Às vezes a gente vem para a igreja com o coração tão agitado, com a cabeça tão cheia de preocupações, de coisas. Que o Espírito Santo possa estar, em primeiro lugar, nos aquietando e nos ensinando. Quem quiser tomar café, pode tomar, pode ficar à vontade. E nós vamos começar a nossa aula lá no livro de 2 Reis, capítulo 20. A gente termina esse livro hoje. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos visitam, que você se sinta bem no nosso meio. E eu gostaria de começar a aula com uma pergunta. Todos nós, em algum momento da vida, não tem escapatória, recebe uma notícia desagradável, recebe uma notícia que mexe com a gente, recebe uma notícia que de repente você fala, nossa, fiquei sem chão. Todos nós, não é assim? Faz parte da vida. E a grande pergunta é, como agir quando isso acontece? Qual é o comportamento, ou como eu devo agir quando isso acontece? Nós estamos estudando paramos na vida do rei Ezequias, que diz que era um homem de Deus, um homem que andava com o Senhor, um homem que vivia, que fez uma revolução no reinado dele, um homem de coração inteiro nas mãos do Senhor. E apesar de ser um homem de Deus, lá no capítulo 20, versículo 1 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías. Então Isaías aqui, para quem tem o livrinho, Isaías era profeta de Judá, na mesma época de Ezequias. Veio ter com ele o profeta Isaías e diz para ele o seguinte: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina você receber uma notícia dessa. Você está todo feliz no seu reino, tudo indo tão bem, tudo caminhando de maneira tão agradável. De repente, você recebe uma notícia dessa: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E o interessante é que, quando Ezequias recebe essa notícia, o primeiro comportamento dele foi o quê? Leu? Orou. Ele se colocou diante de Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Um exemplo de vida, de dependência, de caminhada perto de Deus. O que nós costumamos fazer quando algo inesperado, terrível nos acontece, nos atinge? Geralmente a gente desespera, chora, reclama. O que adiantou eu ser fiel a Deus? Olha lá meu vizinho, que o cara é bandido, o cara é malandro e tudo dá certo, e olha comigo. Ezequias vira para o canto, olha para a parede e ora, busca o Senhor. E o versículo 3 mostra o que ele conversa com Deus nessa oração. Ele diz o seguinte: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti como? Com fidelidade, inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. 3 coisas que ele argumenta diante do Senhor. Ele andou com fidelidade, com inteireza de coração, e fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. E um quarto argumento que Ezequias usa aí, que geralmente as mulheres usam sempre, né? O que ele fez? Chorou muitíssimo.
As mulheres são assim, viu, homens? Quando começa a argumentar e começa a conversar, e a hora que chega no limite, que ela vê que ela não tem mais argumento, o que ela faz? Buá, chora e o cara fica desesperado e geralmente resolve, né? Então, não chora não, Marli. Tem gente que é duro na queda. Aí o que aconteceu? Ele vira para o canto e fala que ele chorou muitíssimo. É interessante ele poder chegar diante do Senhor e argumentar com o estilo de vida que ele tinha. Com o estilo de vida. E a minha pergunta é, será que nós podemos virar para o Senhor e argumentar e pedir alguma coisa? Senhor, por favor, me dê isso, porque o Senhor sabe que eu sou fiel, o Senhor sabe que o meu coração é inteiro do Senhor, e o Senhor sabe que eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Olha que desafio para a gente, caminhar com essa dimensão, com essa grandeza de vida, né? E o que eu acho interessante quando a gente vê Ezequias chorando, é que ele não esconde a fragilidade dele. Dizem que homem não chora, Ezequias está aqui mostrando o contrário, né? A coisa apertou, doeu e ele chorou, ele se derramou diante do Senhor. Mas o mais legal desse texto todo é o poder que eu vejo da oração. Ah, gente, eu creio em oração. Eu creio. Tem gente que fica, para que orar? Se Deus, ainda mais a gente que é presbiteriano, né? Está tudo predestinado, já está tudo determinado e tal, vira aquele negócio. Eu, baseado em vários textos na Bíblia, e para mim esse daqui é um texto claríssimo, mostra que a oração tem poder de mudar aquilo que Deus falou que ia fazer. Ah, mas Deus não se arrepende. Deus muda o plano dele, sensibilizado pela nossa oração. Eu creio. Eu creio. Se a gente não crê nisso, se torna uma coisa totalmente sem sentido. Aí aquela pergunta, para que orar? Realmente vale, para que orar? Se eu não creio que Deus tem poder de olhar para a gente com misericórdia, com graça e de derramar sobre nós aquilo que o nosso coração pede e suplica, né? Então a gente olha Deus mudando o rumo da história ao ouvir o clamor daquele homem. Versículo 5 diz que quando Isaías estava saindo, ele foi lá, deu o recado. Quando Isaías não tinha nem saído ainda de dentro do palácio, Deus fala, volta lá que eu já mudei de ideia. Eu ouvi a oração. E olha que rapidez que eu ouvi a oração do homem. Volta lá, e aí Isaías, o que Deus fala é assim, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu vou te curar. Então Deus não somente ouve as nossas orações, mas Ele vê as nossas lágrimas. Quando a gente chora diante de Deus, que às vezes a gente está tão fragilizado que a única coisa que sobra é lágrima mesmo. A gente só tem lágrimas, só nossas lágrimas para serem derramadas diante de Deus. E ainda assim, Deus entende. Eu gosto do Salmo 119, que fala que Ele recolhe as nossas lágrimas. E lá em Apocalipse fala que essas mesmas lágrimas são colocadas diante do trono do Senhor como incenso que perfume, e aquilo é a oração dos santos. Então, lágrima também é oração, quando a gente derrama essas lágrimas diante de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. E ele usa o profeta para falar, olha, eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. De repente você pensa, só 15? Gente, para quem ia morrer amanhã, 15 é muita coisa, né? Não. Imagina que beleza. E aí, Deus respondendo. No versículo 7, ele pede uma confirmação, né? Isaías fala, olha, primeiro Isaías no versículo 7 fala assim, você vai pegar uma pasta de figo, e passou aquela pasta sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Isso também para mim, e você deve guardar esse versículo, esse é um dos que mostra que Deus usa medicamento, que Deus usa remédio, que Deus usa médico. Não tem aquela teologia que primeiro que você não pode nem adoecer.
Primeiro que você não pode nem adoecer, que você está em pecado, alguma coisa está errada. Então tem essa linha teológica completamente errada. Ezequias era um homem segundo o coração de Deus e ficou com uma doença mortal. Segundo, Deus usa medicamento. Até Jesus usa medicamento. Vocês lembram de alguma vez Jesus usando medicamento? Exatamente. Fez um barro, assim, um barro que a gente não ia gostar muito, né? Com cuspe mesmo, ele fez um barrinho, passou nos olhos do cego e ele viu novamente. Uma pasta, um remédio, e aqui do mesmo jeito. Então não tem nada de errado em usar remédio, não tem nada de errado em ir no médico, não tem nada de errado buscar ajuda. Deus colocou essas pessoas para nos abençoar. E como é bom, não é? Quando você está doente e chega lá e aquele alívio, nossa, o médico acertou em cima, que maravilha. Então nós precisamos glorificar a Deus pela vida dessas pessoas. E aí ele ainda ficou naquela dúvidazinha assim, como é que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Aí Isaías fala assim, olha, o sinal no versículo 9 ele fala, a sombra, que é o relógio de sol, né? A sombra vai adiantar ou 10 graus ou voltar 10 graus. O que você prefere? Ele falou, não, voltar, porque adiantar pode ser mais fácil, então eu quero que volte. E diz que a sombra volta 10 graus. E é o sinal que Deus dá. No versículo 11 fala, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Então foi um milagre extraordinário que a gente vê acontecendo aí. Depois desse episódio, sabe que as notícias correm, né? Hoje com essas redes sociais, então, aí todo mundo acessou, falou, gente, esse cara sabendo que o rei Ezequias está doente, aí, diz que foi curado, um rei vizinho lá da Babilônia, mandou um grupo para levar presente para ele, falou, olha, mas sabe aquela visita de cortesia, aquela coisa assim, amigável? Falou, vai lá. E foi um grupo, uma caravana. Quando essa caravana chega lá, acontece uma coisa muito interessante, que a gente precisa tomar muito cuidado hoje. Diz que Ezequias ficou empolgadíssimo com a visita daquele povo. Olha o versículo 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Gente, ele ficou empolgadíssimo. O pessoal chegou e vê aquele reino, e aí ele começa a mostrar tudo que ele tinha. E aqui eu vou fazer um parênteses. O pessoal lá de casa sabe que eu vivo falando isso para todo mundo. Muito cuidado com o Facebook. Muito cuidado com o que você coloca. Muito cuidado como você expõe a sua vida. E muito cuidado como você olha aquilo. Principalmente para adolescente, isso é muito perigoso. Porque o que você coloca no Face? Coisas boas. Geralmente, a maioria coisas boas. Você não tira uma foto hora que você acorda descabelado lá e fala, vou postar. Você faz isso? Quem faz isso? Ninguém faz isso. Você não tira uma foto o dia que você está na pior, que você levou um fora do namorado, da namorada, que você está lá jogado de pijama até 2 horas da tarde, que não quer viver. Você tira a foto e fala, ó o meu estado. Não. Você só põe quando você está passeando, quando você está em lugar legal, é o seu melhor perfil. Você não tira foto da sua geladeira o dia que ela está vazia. Você faz isso? Toda geladeira fica vazia. Toda geladeira. Ainda que você tenha grana, ainda que você tenha... Tem gente que tem grana e não tem tempo de ir no supermercado, não é assim? Um dia sua geladeira vai ficar vazia, aquele buraco lá, só água. Pá, você abre só água. É assim, não adianta você falar que não é, porque é assim. Aí, você tira a foto da geladeira vazia. Gente, olha o estado da minha geladeira e posta lá? Claro que não, mas o dia que tem aquela torta maravilhosa, aquele almoço lindo, aí você tira foto e posta lá.
E aí, quem está do outro lado tem aquela falsa ideia de que sua vida é um paraíso. Puxa vida, tudo dá certo. Olha, isso aqui é almoço. E aí, você vê aquela foto bem no dia que sua geladeira está aquele buraco, né? Ou então, um dia que você tem que fazer um mexidão, sabe? Aquele mexidão, pega tudo que sobrou. E você fala, isso aqui, fulano é que tem uma vida boa. A minha é uma tristeza, Deus se esqueceu de mim. Cuidado com isso. Cuidado. Porque aquilo ali, se a gente souber usar, é muito legal. Mas se a gente não souber principalmente interpretar, que aquilo ali, a gente só coloca o melhor, a gente só quer mostrar o melhor, a gente pode cair numa armadilha. E uma armadilha que se chama o quê? Inveja. Inveja. Nós não sentimos inveja de quem a gente não conhece, de quem a gente não tem intimidade. A gente sente inveja de quem você conhece, de quem você tem intimidade, de quem você caminha bem. Quanto mais próximo, maior o perigo de você sentir inveja. Esse é o perigo. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque nós somos humanos e a gente tem que vigiar nosso coração. Vigiar o nosso coração. Se você fica sabendo assim, e a Estefânia, ficou sabendo que a Estefânia arranjou um namorado? Que legal, quem é? Sabe o que foi? Ela começou a bater papo com o príncipe Harry lá da Inglaterra. Mas como assim? Não, deu certo. E os dois, menino, diz que vem buscar essa menina aqui, vai morar lá no parque. Todo mundo morre. Não é assim? Que absurdo, por que as coisas acontecem com ela e não acontecem comigo? Então, se as coisas estão indo assim, normais com todo mundo, você não sente nada. Mas se você vê algo extraordinário acontecendo com alguém, aí você começa. Então a gente precisa vigiar o nosso coração. E foi o que aconteceu. Minha irmã vive falando que nós vamos montar o Facebook da Real. Facebook da Real é aquele que você põe só a realidade das coisas, né? Então, o que acontece com Ezequias aqui é isso. Ele mostra tudo. E quando ele mostrou tudo, gerou o que no coração daquele povo? Muita inveja. Nossa, tudo dá certo com esse cara. Olha aí, o reino, o poder, a riqueza, a glória. E o homem ainda fica doente. Ora, e Deus cura ele de uma doença incurável. Gerou uma inveja tão grande que eles falaram, nós precisamos tirar o que esse homem tem. Cuidado com as propagandas aí, viu? Porque o que aconteceu, eles olham para aquele rei rico, abençoado e bom, sentiram muita inveja dele, e a consequência disso está lá no versículo 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Porque lá no versículo 15, Isaías falou assim, o que você mostrou para eles? E Ezequias respondeu, tudo que eu tinha de bom eu mostrei, todos os meus tesouros. Então, para mim, esse texto aqui é um convite a ter uma vida mais discreta. Você não precisa ficar expondo tudo. As pessoas não precisam saber tudo da sua vida. Seja mais discreto e você vai ser, vai ter mais segurança, vai ser mais bem sucedido, na minha opinião, não é? Cada um faz o que acha melhor. Aí no capítulo 21 começa o reinado de Manassés e infelizmente ele não seguiu o caminho do pai dele, Ezequias. Nos versículos 5 e 6 mostra que ele edificou altares a exércitos dos céus, queimou o próprio filho como sacrifício, diz que adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns, feiticeiros. Como pode, né? Filho de um homem tão crente, tão santo, e de repente levar uma vida tão imunda, tão distante de Deus. Nós temos que tomar conta da nossa vida.
Não adianta, meu pai e minha mãe é um homem de oração, é uma mulher santa, não adianta, meu avô era pastor, não sei o que da minha família, é você e Deus. E isso aconteceu na família de Ezequias. Aí no capítulo 21, versículos 13 e 14, mostra que a promessa do julgamento do Senhor por conta de todo esse comportamento. No meio do versículo 13 fala: eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Então Deus falando, eu vou condenar. A paciência de Deus já tinha acabado aqui, no Reino do Norte com Oséias. E agora ele estava aqui em Manassés e falou: olha, minha paciência está esgotando. E aqui ele fala: eu vou eliminar. E ainda teve esses reis seguintes aí. E o próximo reinado foi Josias, capítulo 22, versículo 1. Mostra que Josias começou a reinar com quantos anos? 8 anos. E no versículo 2, eu acho interessante, fala assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Todas as vezes, não sei se você observou que a gente está lendo de um rei que foi bom, fala que ele andou no caminho de Davi. E Davi foi um homem exemplar. E uma coisa que eu estava me lembrando, apesar dessa grandeza toda de Davi, quando a gente chega em Jerusalém, é possível visitar túmulo de Davi. Não é bem um túmulo, parece um caixão que está assim, tipo numa sala, não está enterrado. E a gente olha aquilo em uma sala muito pequena, um lugar com certeza menor do que aquela sala do coral ali. Um lugar muito pequeno e extremamente simples. Você fala: gente, mas um rei tão grande, tão poderoso, é extremamente simples o lugar, o caixão, a urna, sei lá como é que chama aquilo, onde Davi está, dentro de um cômodo lá, que você entra assim, tem um salão mais ou menos desse tamanho, ou maior, sei lá, um pouco, que é o mesmo lugar onde aconteceu o Pentecostes, que estavam lá os discípulos. É um lugar reconstruído, porque a gente vai ver daqui um pouco que isso tudo foi destruído. Então é um lugar que foi restaurado, reconstruído, mas é o mesmo local. E numa salinha assim anexa, você entra, está lá o túmulo de Davi, que é uma coisa um monumento muito simples. No capítulo 22, versículo 11, nós vemos: tendo reouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. A gente vê Josias agora como um rei que encontra a palavra de Deus. E é incrível a beleza que isso faz no reinado dele. A revolução que encontrar a palavra de Deus, ter acesso à Bíblia, faz na vida e no coração e no reinado de Josias. Se você quer mudança na sua vida, se a gente quer mudança na nossa história, não tem caminho mais certo, não tem caminho mais apropriado do que a gente se apegar à palavra de Deus. É incrível como a Bíblia faz mudança na vida da gente, como ela revoluciona nosso pensamento, nosso jeito de agir, nosso temperamento. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Isso vai por terra quando a gente coloca diante da palavra de Deus. Que o Senhor faz nova todas as coisas, todas as pessoas. Nós precisamos ter esse coração apaixonado pela palavra de Deus. Senhor, a tua palavra é o meu alimento, isso é pão que me sustenta e me coloca de pé. Eu sei que vocês estão lendo um período difícil aqui da Bíblia. Ler 1ª e 2ª Crônicas não é fácil, não é verdade? É meio puxadinho, principalmente o começo, primeiro Crônicas é cansativo, é puxado. Agora eu vou explicar por quê. Mas tem, mesmo nesses livros mais complexos, mais difíceis, a gente vê o alimento e Deus falando e Deus nos ensinando através de detalhes, de coisas pequenas. A palavra de Deus faz uma revolução na nossa vida.
Um versículo é capaz de fazer revolução na nossa vida. Um versículo. Quantos testemunhos já ouvi de gente na cadeia, de bandido, de gente que você fala, isso não tem conserto. E pegar um versículo, um Novo Testamento e aquilo fazer uma revolução. É por isso que a gente tem que se esforçar de levar a palavra de Deus, ainda que seja com um livretinho igual esse, que vem só um versículo e uma explicação embaixo, como cada dia de Natal. Ah, meu vizinho não vai dar bola para isso. Você não está dentro do coração dele, você não sabe, você não é Deus. A palavra de Deus nos ensina o que Jesus fala é, ide e pregai. É obrigação minha e sua, pregar, falar, mostrar. Ah, mas se ele não converter, se não converter não é problema seu, isso aí é problema do Espírito Santo. Você está querendo pegar o seu serviço do Espírito Santo? Nós precisamos entender isso, e nós precisamos acabar com essa vergonha, com esse medo. Sabe aquele medo? Ai, não quero incomodar. Ai, será? O povo está sedento. Nós estamos convivendo com gente sedenta. Seu colega do lado que trabalha com você, sedento. Não vá pelo que você está vendo no Facebook dele, não, que está tudo maravilhoso, que está tudo lindo. Ele está sedento. Se ele não tiver Deus, ele está sedento. E você pode ser a fonte para levar água para a vida dessa pessoa. Você. Nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter ousadia. Nós temos que ter coragem. Nós temos que honrar o que Deus fez na nossa vida e dividir isso com outras pessoas. Queridos, eu fico pensando, esses dias eu ainda estava lendo Apocalipse e falando, a Roberta, esses dias falando assim, nossa, mas o cara fez tanta maldade e Deus perdoar. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, não merece mesmo. Mas eu estava lendo Apocalipse e olhando, é muita dor, é muito sofrimento que aguarda aquele que não é salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Você já pensou em gente da sua família, em gente que trabalha com você, gente que estuda com você, gente que mora com você, num sofrimento eterno? Você sabe o que significa a palavra eterno? E você pensar, eu poderia ter oferecido a salvação para essa pessoa, poderia ter sido instrumento. Então a gente tem que abrir nossa boca, nós temos que falar. Nós temos que parar de ficar assim com vergonha, tímidos. Nós temos que falar. Se a pessoa não quiser, ela ficou chateada comigo. Não fala mais, mas uma vez você tem que falar. Uma vez ao menos você tem que falar. Fala do amor de Deus, fala do poder de Deus, fala do que Deus fez na sua vida, conta a sua história, conta a transformação, e isso vai gerar mudança. A palavra de Deus não é igual uma palavra minha ou de qualquer pessoa nessa terra. A palavra de Deus tem um efeito especial, ela tem poder, ela tem poder de entrar do mesmo jeito que um dia ela entrou na sua vida e você não sabe explicar, e aquilo te transformou, e aquilo te lavou, e aquilo te fez nova pessoa. Ela tem o mesmo poder de fazer isso na vida das pessoas que você olha do seu lado e fala, esse aqui não tem remédio. Deus tem poder, a palavra dele tem poder. E Josias encontra a palavra de Deus, e isso faz uma revolução no reinado dele. Dos versículos 4, capítulo 23, dos versículos 4 até o versículo 14, é só falando de tudo, da limpeza que ele fez no reinado dele, por conta de encontrar a palavra de Deus. A palavra de Deus faz com que a gente faça uma faxina dentro da gente. Se eu mentia, se eu fofocava, se eu qualquer coisa, se eu blasfemava, se eu vivia de forma errada, se eu me prostituía, se o meu namoro era um namoro imundo, sujo, indecente, longe daquilo que é a vontade de Deus, a palavra de Deus vai fazer uma faxina e eu vou ser uma nova pessoa, nova pessoa. Ah, mas o que eu fiz para trás? Já está tudo tão complicado. Para trás
O Senhor Jesus fala: eis que faço nova todas as coisas. Ele é o único que passa um X assim no nosso passado e fala: olha, o passado dessa pessoa não me interessa. Me interessa a partir de hoje, o que ele é, o que ela quer ser, o que ela vai viver, o que está no coração. O Senhor nos dá essa chance de recomeçar. De recomeçar. E aí Josias faz toda essa faxina no reinado dele, limpa tudo, tira a idolatria, elimina tudo. No capítulo 23, versículos 21 e 22, eles voltaram a celebrar a Páscoa do Senhor, que aliás eles não celebravam desde o tempo dos juízes. Imagina bem, todo esse reinado, sem falar os outros reis ali para trás, não celebravam mais a Páscoa. Josias vem e faz toda essa revolução, celebra a Páscoa. E aí no versículo 25 do capítulo 23 fala: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Isso é conversão. Isso é conversão, uma transformação, uma mudança no nosso coração, que as pessoas olham e falam: essa pessoa é diferente, essa pessoa mudou. Alguém chega para você e fala assim: não, mas você está tão diferente, o que aconteceu? Você era assim, agora mudei, outra pessoa, isso aqui é outra pessoa. Tem que ouvir isso, porque se você fala: sou crente, estou na igreja há anos, e ninguém vê mudança, não vê mudança dentro da sua casa, no seu jeito de falar, no seu jeito de tratar filho, no jeito de tratar marido, no jeito de tratar esposa, no jeito de tratar pai, no jeito que trata funcionário, no jeito que se comporta como funcionário. Tem funcionário que, pelo amor de Deus, dá vergonha falar que é crente, dá vergonha. Você precisa dessa conversão, dessa revolução. A palavra de Deus e a conversão ao Senhor causa essa mudança na nossa vida. Causa essa mudança. Foi isso que a gente enxergou e que Deus honrou na vida desse rei, do rei Josias. Aí o que acontece? No capítulo 24, do 10 até o 17... Aí, eu só queria assim, quem é bom em matemática, me ajudar numa conta que eu fiquei meio... Se você olhar no capítulo 31 e 36, a gente vai ver que o filho de Josias, Jeoacás, tinha 23 anos quando começou a reinar. Ele reinou só 3 meses. E o que eu acho interessante, que Josias, lá no capítulo 22, versículo 1, fala que ele começou a reinar com 8 anos, e ele reinou 31 anos. 8 mais 31, 39. Aí fala que Jeoacás começou a reinar com 23, 39 menos 23. Será que ele foi pai tão novinho assim? 16 anos? Uau, o cara era fera, hein? Então tá certo. Vamos lá. Aí vem Jeoacás, aí Jeoaquim, o próximo rei, começou a reinar no capítulo 24. Ele tinha... E aí Joaquim, no versículo 8, que tinha 18 anos de idade, quando começou a reinar. E aí nesse período, versículo 9 fala que ele fez o que era mal perante o Senhor, e até aqui a paciência do Senhor. Josias foi bom, e aí o negócio foi numa decrescente. E aí Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Se você olhar aqui, o reino que aqui, Nabucodonosor é o reino que está prevalecendo agora, o reino de Judá. Então diz que ele, nesse texto aqui agora, fala que ele leva cativo a nobreza. Dos versículos 10 até o 17, está mostrando que ele veio e levou cativo a nobreza de Jerusalém. E o interessante é que nessa leva aqui, quando Nabucodonosor está levando a nobreza de Jerusalém, no reinado de Joaquim, sabe quem vai junto? Daniel e os amigos dele.
Então, é nesse momento que eles levam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mais um tanto de gente, porque o que esse rei fez? O que o império da Babilônia fez, Nabucodonosor? Ele falou, eu quero só os melhores, os mais inteligentes, os mais cultos, os mais estudados, os mais fortes, os soldados. Ele veio e pegou tudo que era bom, não só de riqueza material, mas de riqueza intelectual, de riqueza humana, de pessoa física, e leva para o reinado dele. Olha que cabeça boa desse rei. Aí o que faz? E diz que ele faz o limpa no restante que teve ali. Tudo que é destruído. O capítulo 25 mostra a destruição total que houve ali em Jerusalém. Se você olhar o versículo 9, fala, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Tudo que era edifício importante, bonito, cheio de riqueza, ele tira as riquezas e queima tudo. Nesse momento, os muros que cercam Jerusalém também foram destruídos. Gente, quando nós chegamos, nós estamos super perto agora de estudar Neemias, Esdras e Neemias. O que esses dois homens fazem? Porque a gente tem que entender agora um ponto crucial. Aqui está acabando a história desses reis. Esse lado já se foi e hoje acaba a história do reino do sul, do reino de Judá. Todo mundo é levado cativo mais uma vez. Aquele povo que saiu do Egito com grande poder, com grande glória, que foi liberto pelo Senhor para uma terra que eles sonharam a vida inteira, a terra prometida. Agora, depois de anos e anos e anos e anos, se esqueceram do Senhor. E agora, mais uma vez, por causa da desobediência, por causa do pecado, por abandonarem o Senhor, entram de novo em prisão e em cativeiro. São levados cativos. Então é isso que está acontecendo. E eles vão viver cativo aqui, ó, no exílio. Isso daqui dá mais ou menos 400 anos. De novo, aquela história se repetindo. De novo. Olha que coisa incrível. Nós temos que nos vigiar, porque se a gente não achar que agora minha vida está ganha, a gente pode ficar nessa vida de altos e baixos. E é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Ele leva todo mundo e leva Daniel. Então, quando a gente for estudar o livro de Daniel, nós vamos estar falando desse período aqui de exílio. A gente vai saber que Daniel saiu da terra dele, do lugar que ele vivia, e que foi levado cativo, e que ele era um dos homens mais inteligentes na época do rei Joaquim. Daniel e a turma dele. Então, tinha gente crente no meio daquele povo? Claro que tinha. A maioria estava em pecado, em desobediência? Sim. E por causa daquele grupinho pequeno que é crente, que teme ao Senhor, o Senhor faz promessas de livramento. No capítulo 25, do 27 a 30, a gente vê que o livro termina mostrando a libertação de Joaquim, independente do motivo, era um cumprimento do decreto de Deus, que a família de Davi, apesar de severamente castigada, não seria eliminada. Porque se você olhar antes no capítulo 25, lá no versículo 7, a gente vai ver que eles pegaram os filhos de Zedequias, mataram na frente dele, vazaram os olhos dele, e ataram ele com cadeia e levaram o cativo para a Babilônia. Então foi um momento de muita maldade, de muita crueldade que eles viveram. Mas Deus havia prometido que apesar dos homens quebrarem aliança com ele, ele cumpre as promessas. E aí a gente termina esse livro de Segundo Reis desse jeito. A hora que fala essa libertação aí e tal, mostra Deus apontando para um futuro que ele faria, para algo que ele trataria na vida do povo. E aí eu pergunto, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Alguma coisa que gostaria de falar sobre o livro dos reis? Sim ou não? A grande maioria.
Sabe o que eu acho? Eu acho que nós, como pais, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente olha e se envolve de uma certa forma e a gente começa a deixar. Muitas vezes a gente cuida da nossa vida, cuida da vida dos outros e nós esquecemos que a prioridade tem que ser a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Agora, pode acontecer do pai virar do avesso e faz tudo certo, e faz tudo, e o filho não quer. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Então, é uma coisa que a gente tem que estar fazendo a nossa parte. A gente pode chegar diante, o que a gente tem que fazer é ter uma vida que a gente chega diante de Deus, igual Ezequias chegou e falou: Senhor, eu fiz o que era reto, eu fui fiel, eu vivi com interesse de coração. Por favor, olhe para os meus filhos. E Deus pode ouvir, e Deus pode responder. O que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes, esses dias para trás, eu estava nesse congresso, um congresso que eu estava em setembro, um dos preletores foi o Márcio Valadão, pai lá da Ana Paula, da Mariana, do André. E aí uma das perguntas que fizeram para ele lá, tinha um momento de pergunta, assim: como que o senhor consegue, pastor? Os filhos todos tão envolvidos na igreja, tão, sabe, apaixonados pelo ministério. Como que o senhor consegue isso? Como que o senhor conseguiu isso? Manter a sua família assim na igreja? E a resposta dele é uma coisa que nós devemos olhar para as nossas vidas. Ele fala: é porque meus filhos, eu acho que é porque meus filhos sempre viram o pastor que tinha na igreja, o mesmo homem que tinha em casa. Porque às vezes na igreja a gente é uma pessoa super legal, super bacana com todo mundo, super jóia com os amigos, super pronto para ajudar, para cooperar, e tal. Chega em casa, não tira o prato da mesa, não ajuda a mãe em nada, não faz nada. Quer dizer, são pessoas diferentes, são duas pessoas, e nós temos que ter essa vida que tenha coerência. Certo? O que você ia falar? O Manassés? De 15 anos lá? Olha que eu não tinha observado isso. Olha que detalhe legal. E Manassés, deixa eu olhar aqui rapidão, no de vocês aí, Manassés era um homem, deixa eu ver aqui, fez o que era mal perante o Senhor, viu o pai passar esse perrengue todo e ainda do bônus que Deus deu para ele. Deus pode fazer grandes coisas da nossa vida quando a gente nem imagina, nem espera. Eu creio no Deus que nos surpreende. Eu creio nisso. Eu creio no Deus que nos surpreende, no Deus que você acorda de manhã assim, você fala: será que vai acontecer hoje? Nada, porque na minha vida não acontece nada mesmo, porque minha vida é assim mesmo. E naquele dia Deus pode fazer coisas extraordinárias que vai mudar a sua história para sempre. Eu creio nisso. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. O dia que você acordou, Marli, que você encontrou o Kiki pela primeira vez, você sabia que seria aquele dia? Você acordou e pensou que fosse um dia normal. De repente, quem que ela encontra? O Kiki. E muda a história dela para sempre, não é assim? É maravilhoso isso acontecer na nossa vida. Deus faz isso com a gente. Transforma aquele dia ordinário num dia que vai mudar a nossa história. E a gente tem que acordar sempre com essa perspectiva. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele, porque hoje Ele pode fazer uma revolução na minha vida. Hoje Ele pode mudar minha história. Hoje Ele pode mudar meu rumo. Hoje Ele pode fazer aquilo que meu coração anseia, deseja, sonha, espera. Ele pode fazer isso. Amém? Meninos.
Eu vou fazer só uma introdução do livro de Crônicas aqui. Vocês não precisam ficar desesperados com o livro de Crônicas, vocês vão entender melhor o que está acontecendo. São 29 capítulos, né? Alguns falam que foi Esdras que escreveu esse livro. O que eu quero que vocês entendam em primeiro lugar? Vocês sabem que a Bíblia não está na ordem cronológica. Então, depois que termina esse período dos reis, eles estão no exílio. Depois do exílio vai acontecer Esdras, Neemias, Esther provavelmente aconteceu nesse período de exílio. Aí que vai acontecer primeiro, que é escrito primeiro e segundo Crônicas. Por isso, você fala, gente, mas para que repetir isso tudo outra vez? Por que começar lá do Adão de novo? Ah, não é assim? Às vezes você não fala, mas você pensa, né? Você não chega aqui e fala desse jeito, o que é isso? Mas é isso. O que está acontecendo? Foi escrito no período pós-exílio e ele começa lá da criação. O primeiro, Crônicas, vai até Davi. Então ele faz um resumão. Por que faz esse resumão? Porque esse povo, 400 anos depois, volta para a terra deles, eles não têm noção do que estava acontecendo. Dá para entender? Eles precisam de um resumo da história deles. Por que coloca essas genealogias, essas coisas aqui? Provavelmente é para divisão de terras, porque eles voltaram para Jerusalém e cada um tinha o seu lugar, tinha a sua terra. Por isso coloca essas genealogias aqui para falar, olha, seu rumo é esse, sua terra é esse, seu canto é esse, pertence a essa família, é aqui que você vai ficar. Então não é por acaso que essas coisas acontecem. Essas coisas, tudo tem um propósito, né? E a razão Jerusalém está arrasada. Está em escombros. Tanto que Neemias aparece triste. Quando a gente for estudar Neemias, ele aparece triste diante do rei. O rei fala, o que aconteceu que você está triste assim? Ele recebe notícia que fala, olha, Jerusalém está um caco. É a mesma coisa de você sair daqui de Botucatu, acontece uma tragédia, você é levado cativo, e aí passa alguns anos você fica sabendo, olha, vocês não sabem como está Botucatu. Tudo destruído, tudo que é prédio bom, tudo no chão, não tem nada que presta lá, tudo acabado, tudo queimado. Imagina como você vai se sentir. O livro de Esdras é escrito a partir dessa perspectiva. E uma das coisas que eles fazem, gente, quando esse rei vem aqui, o rei Nabucodonosor, e destrói tudo isso aqui, toma o povo e leva, destrói os prédios principais. Uma das coisas que também é destruída são os muros ao redor de Jerusalém. Aqueles muros gigantescos, enormes. E é incrível você chegar e ver, só quem chega vê aqueles muros que circulam a cidade inteira, a cidade antiga inteira, hoje ainda estão lá, reconstruídos em 72 dias por Neemias. Você fala, não é possível, não tem lógica. Milagre de Deus. Quando a gente chegar no livro de Neemias, a gente vai falar, é milagre, porque é uma construção gigantesca, que cerca a cidade inteira e que foi destruída, e o livro de Neemias é baseado nisso. Então são coisas que estavam acontecendo, e aí o povo, esse livro de 1 Crônicas é escrito quando o povo volta para lá. Eles voltam assim, em primeiro lugar com o coração cheio de esperança, em 539 a.C. Quando eles chegam lá, eles acham assim, o coração deles fala, nossa, agora a gente está voltando, a gente vai reconstruir nossa vida. Só que eles chegam e pegam a cidade estourada. E os profetas, nesse período aqui, os profetas falando, Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. Igual a gente fala hoje, Jesus vai voltar, e a gente fica naquela expectativa, esperando. Aí tem dia que você acorda e fala assim, acho que não é história de Jesus voltar, sei lá se é verdade. Será que isso é verdade, gente? Sabe quando bate aquelas dúvidas assim? Todo mundo passa por isso. Quando você está numa crisezinha, você pensa, sei lá, isso tudo que eu estou crendo, isso for furado. Todo mundo passa por essas crisezinhas.
E aí o povo sai naquela expectativa, esperando o Messias. Quando eles chegam lá, vê Jerusalém acabada, os muros destruídos, só aquela... Quem que ele deixou, Nabucodonosor deixou? Só a pobreza. Gente que não tinha cultura, que não tinha dinheiro, que não tinha condições de reconstruir, e que ficou naquela pobreza, sem um governo significativo. A cidade cada dia pior, era muita pobreza naquele lugar. Quando eles voltaram e viram aquilo, a expectativa deles, que era enorme, falou: nossa, o que está acontecendo? Tem momento na vida da gente que é assim, a gente pensa: nossa, agora vai, agora vai, agora vai. De repente acontece um negocinho que você fala: acabou tudo. E aí bate aquele desânimo, porque nada presta mesmo, nada dá certo comigo, eu nasci foi para sofrer, que vida triste. Então as esperanças deles logo foram embora quando eles viram tudo que estava acontecendo ali naquele lugar. E eles ficaram: será quando esse Messias vem? E dentro desse cenário deprimente, o cronista escreve essa palavra de encorajamento ao leitor. Ele fala: não, nós vamos olhar para trás, vamos começar lá em Adão e ver o que Deus fez, e ver o que Deus fez, e ver o que Deus fez. É nessa perspectiva que ele escreve esse livro, para encher o coração do povo de esperança e falar: Deus tem uma história, Deus não perdeu o controle, e nós devemos ouvir a voz de Deus e esperar o tempo de Deus, porque Ele vai fazer, vai chegar um momento de vitória. E muito importante a gente destacar nesse texto, no livrinho de vocês tem isso aí, que em primeiro lugar, esse livro começa com esse olhar no passado, com a finalidade de transmitir essa segurança que eles precisavam ouvir da parte de Deus. Uma segurança que hoje a gente espera. A gente não vem na igreja simplesmente por vir, a gente vem na igreja. Por que você vem na igreja? Vamos ver se você sabe por que você vem na igreja. Ajudem-me. Oi? Para estar junto, para congregar com as pessoas. O que mais que eu quero quando eu venho na igreja? Aprender. O que mais? Adorar. Para adorar o Senhor. Para louvar. Para crescer. Para nos alimentar. A igreja alimenta a gente. É puro. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que tem 3 coisas que deixam a gente muito alimentados, fortes e de pé: participação da comunhão numa igreja, leitura da Bíblia e oração. Como ele sabe disso? Ele não é bobo. Ele vai tornar essas 3 coisas as coisas mais difíceis para a gente viver no nosso dia a dia. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. Tem tempo para tudo, mas não sobra tempo para ler 2 capítulos. Não sobra tempo. Nossa, mas eu me esforcei tanto. Ou então você está muito chateado hoje. Não, estou tão triste que eu nem vou na igreja. Quero ver ninguém, não quero ver ninguém hoje. E é justamente o dia que Deus ia falar no seu coração, que ia ter uma palavra que ia te tratar, que ia curar a sua vida. Você acha que o diabo não sabe dessas coisas? Gente, ele não é bobo. E aí ele te dá aquela preguiça, aquele sono, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, aquela tonteira. Ou então alguém liga e te passa uma raiva. Ou então na hora de você sair de casa tem aquela briga. Qual casa que nunca teve briga antes de sair para... O Jonatas levantou a mão lá atrás. Eu disse que nunca teve na vida dele. Ó. Qual casa que nunca teve briga antes de sair para a igreja? Vou até contar uma experiência para vocês aqui, já que uma pessoa que eu não conheço levantou a mão. Porque ele tem que estar aqui, no mínimo meia hora antes, no mínimo, em todos os cultos. Eu já estou acostumada com isso. Agora, você pegar um adolescente, pegar a criança para viver isso, não é fácil. Então, você imagina a tensão lá em casa a vida inteira, que ele é ansiedade em forma de gente, né? E o Jonas naquela vontade de vir para a igreja, né? Jonas arruma logo, corre com seu pai, Jonas, e ele daquele jeito, né? Naquele ânimo, né? E aí eu lembro que um dia o Jonas, assim, quente, entramos dentro do carro. Homem não precisa fazer nada, né? Dura quando as crianças eram pequenininhas, eu lá trocando, na hora que fala, vamos embora, você escuta,
vou ter que voltar, que está tudo sujo outra vez. Aí o mundo desabava, né? Aí fomos entrar no carro. Entramos no carro, ai, graças a Deus entramos no carro. A hora que a gente ia, ele e o Jonas assim naquele, para fechar a porta, levando 1 hora. Mas não deu outra. O Jonas foi dar ré naquela rapidez e a porta do carro bateu na pilastra. O carro que ele tinha vendido e entregar naquela semana. É pouco? O diabo faz isso. Ele quer tirar nosso prazer, nossa alegria, nossa vontade de estar na casa de Deus. De pensar, você quer saber? Que igreja que nada, eu vou ficar aqui mesmo. Então nós precisamos lutar contra essas 3 coisas na nossa vida. Por que é tão difícil ler a Bíblia? Por que é tão difícil você estar em dia com essa leitura? Porque é muita leitura? Não, porque é Bíblia, porque é palavra de Deus, porque traz alimento, porque traz vida, porque traz transformação, porque é a única palavra que é capaz de fazer revolução na nossa vida, igual nós vimos aqui. Por causa de tudo isso, o diabo nos impede de ter esse contato com a palavra de Deus. Porque ela é fonte de cura. Porque ela vai trabalhar o perdão no seu coração. Porque ela vai te tornar mais santo, mais limpo, mais puro, mais cheio de amor, de misericórdia. Porque essa palavra vai fazer com que você olhe a vida, as pessoas com um olhar diferente. E ele sabe disso. E ele sabe disso. Por que ele vai te impedir de orar? Porque ele não quer que aconteça na sua vida o que aconteceu com o rei Ezequias. De Deus ouvir, de Deus responder, de Deus se compadecer com as suas lágrimas. Então, ao invés de liberar você para orar, o que ele fica? Fazendo com que você pegue o telefone e vai murmurar com seu amigo que sua vida não presta, que nada de bom acontece com você, que você vai para o computador e pôr no Face e tal, fica lá olhando a vida dos outros que é maravilhosa, boa, espetacular, só a sua que não presta. É assim, e é escolha nossa. Eu escolho estar aqui, eu escolho ler a tua palavra, Senhor, mesmo quando eu não estou com vontade. Eu escolho acordar mais cedo, eu escolho dormir mais tarde, eu escolho desligar a TV, eu escolho desligar o meu computador, eu escolho para me alimentar, eu escolho estar com o Senhor, porque o Senhor é fonte que alimenta, o Senhor é aquele que me coloca de pé, o Senhor é aquele que me revigora, o Senhor é o meu melhor amigo, o Senhor é o meu verdadeiro descanso. Eu posso até dormir menos, mas eu vou me sentir completamente descansada no Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós queremos tanto ser alimentados pelo Senhor e precisamos tanto ser alimentados pelo Senhor. Como nossa alma tem sede de Ti, como nosso corpo tem fome do Senhor, que é o pão que nos alimenta. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê vitória sobre essas coisas que têm acontecido na nossa vida, no nosso dia a dia, que acontece na casa de todos nós. Ação do inimigo para nos impedir de estarmos perto do Senhor. Ação do inimigo para impedir que nós bebamos da água, da fonte que mata a nossa sede, que vai nos deixar saciados. Ação do inimigo para impedir que nós estejamos em contato com a Tua palavra, que é o nosso alimento, que nos coloca de pé, é a única que tem poder de mudar a nossa história, o nosso comportamento, como mulheres, como homens, como filhos de Deus. A única que tem poder é a palavra do Senhor. E nos dê paixão pela Tua casa, lugar de gente imperfeita, lugar de gente que muitas vezes nos machuca, gente que muitas vezes não nos ajuda e em certos momentos até nos atrapalham, mas é lugar da Tua habitação, da adoração, e é lugar onde nós aprendemos a exercer o perdão, a graça, a misericórdia. Enfim, lugar em que nós vamos de fato crescer. Nos dê paixão pela Tua casa, paixão pela Tua palavra e paixão pelo tempo, o período na Tua presença em oração. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe, meninos. Bom domingo, bom descanso. Parabéns, vocês terminaram aí. Vamos falar até chegar aí o livro de 2 Reis, vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Estamos em 1 Crônicas agora, ok? Valeu. Bom descanso, Deus os abençoe.